Fala galera, enquanto estamos no nosso momento de hiato no nosso universo The Walking Dead, vamos fazer aquilo que já estamos fazendo em vários vídeos, trazendo conteúdo sobre listas do nosso universo. Então galera, nesse aqui vamos conferir 10 diferenças que tem da série de TV com a história em quadrinhos, né? A nossa história original, escrita pelo nosso grande Robert Kirkman. A primeira, galera, é Rick precisa aprender sobre o vírus nos quadrinhos. Edwin Jenner conta Rick a verdade sobre o vírus na série de TV. Então vamos conferir assim, a série de TV de The Walking Dead fez mudanças fundamentais já na primeira temporada. E a gente sabe que isso tudo vem por causa de um homem chamado Frank Darabont, tá? Que tinha uma visão bem específica sobre como que o The Walking Dead teria que ter realmente a sua adaptação para funcionar na série de TV. Quando Edwin Jenner revelou um detalhe crucial sobre o vírus zumbi, embora as origens do vírus ainda sejam desconhecidas 14 anos após a estreia do programa, Jenner disse a Rick que o vírus afetou todos, independentemente de terem sido mordidos ou não. E essa foi uma grande revelação no final da primeira temporada. Embora ambas as versões da história tratassem essas informações de maneira diferente, ambas eram convincentes à sua maneira. O que tem de diferença em relação aos quadrinhos, né? Porque o Rick nos quadrinhos, ele vai realmente entendendo com o acontecimento em si, né? Ele não recebe essa informação anteriormente ali, que as pessoas quando morrem, elas se transformam. Então, essa questão de entendimento, cara, é algo que é uma escolha, na verdade, sabe? É uma diferença que funciona de ambas as formas. E eu gosto de ambas características, digamos assim. Eu gosto da maneira como ele funciona nos quadrinhos, gosto da maneira como ele está na série de TV. Obviamente que na série de TV ela é muito mais direta. E tem um ponto específico em relação ao futuro do nosso universo The Walking Dead. Que também, eu tô devendo um vídeo que eu tô falando que eu vou fazer muito tempo que eu não fiz até hoje, da história que eu gostaria de ver contada, né, numa spin-off do nosso universo, ali, uma história que não foi contada ainda. E esse ponto, tá, da origem do vírus, cara, tudo mais, é algo que The Walking Dead, quanto série de TV, ele vai querer chegar em algum momento, porque quando a gente começa a perceber alguns elementos, tá, de possibilidades de histórias futuras, e tu pegar coisas que não foram ainda realmente exploradas, é um ponto crucial para te explorar. O Kirkman nunca se interessou em contar essa história. Nunca. Já conversamos bastante sobre isso. Ele não tem um real interesse em deixar claro como que acontece, né, o vírus dentro da história de The Walking Dead, da história toda original que ele pensou, criou, desenvolveu nos quadrinhos de The Walking Dead. Mas na série de TV é uma outra história, que a gente pode até conversar sobre o real interesse da MC em explorar esses elementos e, ao mesmo tempo, a necessidade que a MC tem em achar novas histórias para que esse universo tenha uma vida próspera, ainda maior, certo? Vamos conferir aqui a próxima, aqui, ó. Alpha tem um conjunto diferente das vítimas dos quadrinhos no nosso famoso episódio das estacas, nosso 9x15, né? Alpha mata alguns personagens importantes dos quadrinhos em comparação com a série de TV. E esse detalhe, obviamente, que tem... Aqui pegam várias transformações, tá? Porque desenvolvimento de personagem em relação aos quadrinhos sempre foi diferente na série de TV, isso bateu para vários personagens. A diferença de arco que estava com o personagem ia passando por outro personagem. Então, essa diferença de quem morre nas estacas dentro dos quadrinhos para quem morre nas estacas na série de TV tem, obviamente, um peso completamente diferente, por isso que é essa mudança toda de personagens ali. Porque The Walking Dead sempre teve isso como um diferencial na sua adaptação. Eu acabei de falar que o Frank Darabont começa com aquela visão única de como contar aquela história ali, como adaptar aquela história dos quadrinhos para a série de TV. Só que isso também teve várias alterações por causa de vários showrunners e várias ideias diferentes que foram acontecendo ali. E essas ideias não são simplesmente como contar essa história, mas como conseguir tornar essa adaptação de um jeito funcional dentro da série de TV. E, obviamente, que cada showrunner tem o tom da história que ele quer contar. Isso a gente percebe nas mudanças que vão acontecendo, não só daí de tom, mas também de desenvolvimento de como o roteiro vai ter um ritmo para os personagens e para o arco que está acontecendo naquele momento lá. É só a gente pegar a história de The Walking Dead, perceber como cada showrunner executou ali a história que ele tinha que contar naquele momento lá, tá? Mas essa diferença em relação ao que morre nas estacas, cara, é algo bem crucial, né? Ele é algo bem crucial ali, por causa de todas as mudanças que foram acontecendo ano a ano em The Walking Dead. A próxima, cara, eles colocam assim, o Rick perde a mão muito antes dos quadrinhos de The Walking Dead. Isso a gente sabe, até foi muito falado pro Andrew Lincoln,
pelo Scott Gimple também, agora em The One Who Live, que o Andrew Lincoln sempre quis que acontecesse com ele na série de TV, a mesma coisa que aconteceu nos quadrinhos com o Rick. E que ninguém na MC tinha, né, uma vontade, digamos assim, de aprovar para que isso acontecesse. Mas o Andrew Lincoln sempre encheu o saco com isso. Agora em The One Who Live, ele encheu o saco ainda mais, porque agora para ele retornar, a história foi diferente, já conversamos muito sobre isso, sobre os atores estarem também como produtores executivos, eles são parte fundamental para que essa história aconteça, entendeu? É um contrato diferente do que o contrato original, né, assinado por eles para fazer série de TV. É diferente. E como é um material base diferente, tem um peso diferente também os acontecimentos nesse momento, a vontade do Lincoln realmente acontece, né? Então vamos lá. Até uma coisa importante, né? O Rick, como que ele perde a mão já logo nos primeiros minutos de The One Who Live, também vem muito dessa vontade e de esforço todo, né, do Andrew Lincoln fazer isso acontecer com o personagem como um peso dramático tal. Eu acho que tem muito peso dramático sim, aquele primeiro momento que tem The One Who Live, ele já pegar e cortar a sua mão ali, por não ter mais alternativa, o personagem estar completamente no limite, para deixar claro pra gente que tudo, a partir dali, cara, é para esboçar aquele limite, principalmente no primeiro episódio de The One Who Live. E nos quadrinhos, né, a mão de Rick é cortada pelo governador durante o arco de Woodbury, o que consolidou o antagonista como um dos vilões mais brutais e ameaçadores da franquia, ao mesmo tempo que alterou permanentemente o personagem de Rick. É óbvio que, né, as escolhas feitas no quadrinho eu inclusive fiz um vídeo aqui sobre 10 momentos onde a história de The Walking Dead nos quadrinhos foi longe demais e que a série de TV não chegou. Talvez até o momento que a série de TV chega a brincar com algo bem visceral, como acontece nos quadrinhos, é a questão do Glenn, né, que acabou acontecendo também uma reação por parte dos fãs. Muitos fãs foram deixar de ver The Walking Dead por causa da morte do Glenn, e alguns fãs deixaram de ver The Walking Dead por causa da morte do Glenn e da forma que aparece a morte do Glenn, como que ela é executada. Tá? Então, assim, são escolhas, novamente, escolhas que acontecem, mas era algo que, lembrando, cara, Andrew Lincoln quis muito que o personagem tivesse esse momento também, e agora, em um dos livros aconteceu, graças a Andrew Lincoln. O CRM não existe nos quadrinhos, o CRM é uma nova edição à franquia. O CRM, cara, é algo que é complicado quando a gente entra nessa conversa de CRM, por quê? Ele é um antagonista que foi criado como algo tal, com uma escala violenta, essa escala ela continua existindo, querendo ou não. Toda a questão, né, da República Cívica também, ela está muito próxima quando a gente fala da República Cívica Militar. Só que acontece em The One Who Live e a gente já tem resolvido esse arco todo do CRM. Então, ele não existiu nos quadrinhos? Cara, é óbvio que ele não teria como existir nos quadrinhos, principalmente dessa forma aqui. Se ele existisse, cara, seria, sabe, um aspecto diferente com o que ele não teria feito. E ao mesmo tempo, cara, para série de TV, ele foi algo tão esperado, que foi algo tão resolvido de uma maneira simples, digamos assim, nesses 6 episódios de The One Who Live, cara, que mesmo que tenha aquilo que eu falei, cara, eu acredito que pode acontecer, ter spoiler do CRM, ainda ficar pessoas que tinham lá ainda com o mesmo ideal do que o Bill estava defendendo, tem a questão dos 14 anos, tem aquela questão toda da República Cívica, por mais que aparentar já ter resolvido toda a questão do CRM, né, ter mudado a questão do arco, ter expandindo a ajuda, não mantido digamos assim, uma prisão de recursos como o Bill estava tendo por causa de toda essa questão dos 14 anos, a questão política completamente ter sido alterada, é algo que, cara, me deixa assim triste por ter visto um antagonista que podia ter sido com um potencial violento. Quanto que a gente, cara, eu e o Henrique, junto com todos vocês, a gente conversou sobre o CRM, cara, ser o grande vilão e ter uma grande batalha com todos os outros por causa que a escala toda com o CRM, não, infelizmente não vai acontecer. Ou se acontecer, cara, vai ser muito puxado desse spoiler. Vai ser diferente, porque a questão de The One Who Live, ela termina resolvida. É resolvido. Tudo que vem além disso, cara, é teoria. Que a gente pode, sim, argumentar sobre ela poder ser uma teoria que realmente funcione. Mas ela não vai deixar de ser teoria. Né? Então, essa diferença em relação ao CRM, obviamente que a gente sabe que não tem CRM nos quadrinhos, teve na série de TV, acontece o que acontece. A próxima, ó, Carol não é tão crucial nos quadrinhos de The Walking Dead. Carol desempenha um papel muito maior na série de TV do que nos quadrinhos. A história de Carol no programa de TV, né, contrasta enormemente com seu papel nos quadrinhos. E a gente sabe que, né, a Carol,
ela é uma das personagens, cara, mais complicadas e ao mesmo tempo interessantes e ao mesmo tempo mais fodas que tem em The Walking Dead. A Miss McBride, cara, faz com a Carol assim, uma baita de uma personagem que teve uma repetição muito grande no seu arco, onde o Daryl, inclusive, chegou no momento daquela nova temporada lá de, cara, deu, quero, nem eu quero mais. Depois a gente teve, talvez, assim, um encerramento de toda essa parte no Divergent, né, onde as coisas voltam a se aproximar após o encerramento do arco dos Sussurradores. A gente está falando no momento das estacas, do 9x15, Alpha. A Carol sofreu muito naquele processo ali também, né? Mas a Carol dos quadrinhos, cara, ela iniciou um relacionamento com o Tyrese, só que ela foi traída, causando um impacto prejudicial em sua saúde mental, que terminou tragicamente com ela tirando a própria vida. Este é facilmente um dos momentos mais chocantes dos quadrinhos, mas felizmente Carol consegue uma história muito mais feliz na série. E essa questão da Carol, se ela tivesse tido esse fim pós o arco todo com a Sofia, que na série de TV acontece de uma forma, a gente sabe que a Sofia não tem aquele mesmo destino nos quadrinhos, né? Inclusive ela tem toda uma questão de um conflito depois com o Cal, que também teve um fim completamente diferente na série de TV do que dos quadrinhos, sabe? Teria sido algo bem forte, até poderia fazer um certo sentido até. Só que o Tyrese também não era esse personagem com essas predileções como acontece dela trair a Carol, como acontece nos quadrinhos. Então, é aquilo, cara, é a mudança que vai acontecendo na adaptação. É isso. Número 5, cara. A introdução em quadrinhos de Negan não é tão controversa quanto sua aparição na TV. Negan mata apenas um personagem importante durante sua estreia nos quadrinhos. A gente sabe esse personagem, que é o Glenn, ok? Mas acho que essa parte toda da entrada de Jeff Morgan, do Negan, finalmente aparecendo ali depois de tudo que acontece naquela evolução, a parte B principalmente da sexta temporada até culminar naquele 6x16 com todo mundo lá perfilado, cliffhanger. O primeiro episódio da sétima temporada, um dos melhores episódios já feitos de The Walking Dead, cara. Sabe, essa questão do antagonista com a força toda, eu acho perfeita, cara. Perfeita, a apresentação do Negan é perfeita, cara, é forte, é tudo mais. Tem uma derrota por completo, basicamente, que ele impõe a Rick Grimes ali. E a questão do Glenn, né, ter sido a mesma morte dos quadrinhos e ter sido a segunda série de TV, quando a gente já não esperava que tivesse uma segunda, a gente esperava que fosse que nem nos quadrinhos ser uma primeira, eu acho que é algo também importante para fundamentar essa questão de quem é Negan e do que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, né, o que acontece de problema depois narrativo na sétima e oitava temporada, principalmente, quase fez a gente perder o Negan com toda essa força ali que acontece. Próximo. O destino de Judith é totalmente diferente nos quadrinhos. Judith se torna uma personagem importante na série, ao contrário dos quadrinhos. E a gente sabe que essa importância que Judith tem na série de TV, ela também vem por causa da escolha erradíssima que é a morte do Cal na oitava temporada. A Judith, com a passagem de tempo, ela tem o crescimento, né, de idade de personagem, obviamente que ela assume ali como a única Grimes que existe na série, porque é o momento também que o Rick sai da série. Então, sabe, é uma escolha toda e ao mesmo tempo, cara, algo que eles precisam resolver para ter um Grimes em The Walking Dead, por causa da saída do Rick, mas também por causa da escolha errada da morte do Cal, né? A história de Judith é significativamente mais curta nos quadrinhos, porque ela morreu ao lado de sua mãe tentando fugir da prisão. Depois que o governador lançou um ataque ao grupo do Rick, o caos se instalou, resultando em Lily atirando em Laurie pelas costas. Isso levou à morte de Laurie e Judith, o que significa que ela desempenhou um papel muito pequeno na história dos quadrinhos. Inclusive, galera, a morte como acontece da Judith também está nesse vídeo especial sobre os 10 momentos que a história de The Walking Dead nos quadrinhos foi longe demais. Então eu não vou me aprofundar nesse momento aqui nesse vídeo aqui. Quem quer conferir como é que foi e não sabe na história base de The Walking Dead, confere lá no vídeo lá como é que foi a morte da Judith, tá? Rick acaba com Andrea no Michonne nos quadrinhos. As histórias românticas de Rick são completamente diferentes, tanto na série quanto nos quadrinhos. Tem toda uma questão da diferença que a Andrea teve nos quadrinhos, na série de TV, o quanto que os fãs não gostavam da Andrea na série de TV. Eu, no momento que eu tava vendo lá a segunda, terceira temporada de The Walking Dead, eu não buscava informações ali sobre os quadrinhos, porque eu tava maratonando The Walking Dead, né? Eu comecei a assistir The Walking Dead depois que ela já estava acontecendo pra mim. Se eu não me engano, ela tava na quarta temporada, tanto que eu maratono The Walking Dead, né, da primeira até a
o 4x8 e começo a acompanhar simultaneamente com a exibição nos Estados Unidos e aqui no Brasil, obviamente, né? A partir do 4x9, eu começo a ver The Walking Dead ao mesmo tempo que ele tem a sua estreia, né? Então, eu não buscava, depois que eu comecei a buscar informações também ali, eu percebi não só essas diferenças em relação a Andrea, né, dos quadrinhos, que sim, tinha toda essa aproximação com o Rick, mas dessa revolta em relação à personagem na série de TV, que acabou dando, né, o seu fim ali no final da segunda temporada, o encerramento daquele arco todo que a gente está tendo segunda não, da terceira temporada, no encerramento do arco do governador Woodbury, né, em relação a tudo que estava acontecendo. Então, é uma questão diferente, cara. É toda uma questão diferente. André vai ter seu fim lá na frente em The Walking Dead, né? Na história em quadrinhos ali. E a Michonne, toda a questão de relação dela com o rei Ezekiel, que inclusive eles brincam com isso, né? Na 10ª temporada, lá um pouco antes da Michonne sair de The Walking Dead, tem uma brincadeira lá de beijo entre o Ezekiel e a Michonne e uma falhinha ali, quem sabe, né, uma vida diferente, a gente poderia ter tido alguma coisa e tudo mais. Então, é uma questão também que a gente vê de diferente entre o que acontece nos quadrinhos e na série de TV. Em segundo, Carl Grimes ainda está vivo quando a história de The Walking Dead termina. Tem vídeo específico já sobre o Carl aqui no canal, sobre o erro. O maior erro de The Walking Dead é a morte do Carl, porque é uma morte que acontece onde a gente... Cara, eu vou pegar só um princípio, tá? Andrew Lincoln não chegou do nada enquanto eles estavam gravando a oitava temporada e falou, cara, olha só, tô pensando em ficar com a minha família, vou sair de The Walking Dead, tá? Ele já estava falando isso há muito tempo já. Há muito tempo. Ou seja, Scott Gimple, showrunner naquela época, toda a equipe criativa de The Walking Dead, a AMC sabia que Andrew Lincoln, que o protagonista de The Walking Dead, iria sair da sua série principal. E eles acabam com um personagem que vai ser mais necessário do que a história base, do que já tem de referência de história para seguir, porque tu precisa dele para continuar essa história. E eles matam o personagem. Não tem explicação. É o maior erro de The Walking Dead, da morte do Carl. Então, o Carl termina, sim, The Walking Dead, contando a história para a filha que ele tem junto, lá com a Sofia, a história de Rick Grimes. Né? É esse final que a gente tem nos quadrinhos de The Walking Dead. Daryl Dixon não está nos quadrinhos de The Walking Dead, eles colocam essa como a principal mudança. Ele é um personagem feito exclusivamente para a série de TV, inclusive, né, ele seria um personagem que teria sim sua morte, tá? Na primeira temporada. Só que, tanto a interpretação do Norman Reedus quanto o que foi tendo de reação dos fãs foi tornando o personagem muito importante, não era na primeira, na segunda temporada, muito importante para que Daryl Dixon se mantivesse na série e fosse um personagem extremamente importante, extremamente querido. Inclusive é um personagem que tem, né, sua própria spin-off e tornou, cara, Norman Reedus, assim, ó, um cara extremamente conhecido da maneira como ele criou esse Daryl Dixon para acontecer. E o Daryl, cara, pô, ele é um dos personagens favoritos e não tem como imaginar, cara, essa história de The Walking Dead sem o Daryl. Não tem como. Mesmo que a gente não tenha essa questão da referência, como é a questão do maior erro, a morte do Carl, não teria, né, porque não existiria o personagem porque ele não estava no material base, é apenas um Murdo. Né? Mas, cara, ele funciona demais, e ainda bem que a gente teve essa criação do Daryl, ainda bem que teve o Norman Reedus para criar esse Daryl na maneira como a gente conheceu por tanto tempo e continua vendo, porque agora ele está dando aquele passeio na França e tudo mais, vai receber uma visita de uma amiga dele de muita longa data chamada Carol. Então, galera, essas aqui foram as 10 principais diferenças da história em quadrinhos para a série de TV de The Walking Dead. Coloque abaixo nos comentários qual de vocês que é a maior de todos. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, viva o sonho aqui.